Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Dinheiro Não É Problema e Jamais Poderá Ser. Bom, eu sou a Júlia Mendonça, sou educadora financeira, tenho um canal no YouTube onde falo sobre finanças e investimentos. Sou colunista do UOL, lá no blog Descomplique, e também tenho um livro lançado aí chamado Bora Enriquecer. Ao meu lado está... Felipe Teles, sou sócio marido da Júlia. Ajudo muito ela e ajudar outras pessoas a ganhar mais dinheiro, investir melhor, sair das dívidas, enfim, tudo que é relacionado ao dinheiro, eu tô lá para ajudar. Sou médico de formação, mas felizmente aí caí de cabeça nessa nova formação de educação financeira, ajudando muito a Júlia. Sou sócio dela junto no canal. Isso aí. Bom, a gente não pode ignorar o que está acontecendo, né? Apesar desse podcast ficar aí ad eternum, essa semana começou aqui no Brasil o surto, né? A pandemia do coronavírus. By the way, estamos com álcool gel aqui na mesa. E, assim, não só o corona, mas também acabou desabando aí a bolsa. Semana passada nós tivemos 4 circuit breakers. Essa semana, na segunda-feira, já começou com um circuit breaker, né? E estamos no recém-começo da semana. Tem muito que acontecer, tanto no mercado financeiro quanto da pandemia, né? Estamos só no começo. E por que eu tô falando tudo isso? Por que você tá falando tudo isso? Porque hoje a gente vai falar justamente disso que aterroriza tanto vocês. Não saber pra onde ir, não saber pra onde correr, o que fazer, que atitude tomar em tal situação. E cá estamos na situação onde a gente sempre falou. Inclusive, Felipe, se eu não me engano... várias lives, mas assim, não foi uma, não foi duas, não foi 3 lives que eu fiz, que eu falei, gente, se um dia tiver um apocalipse zumbi, se isso, aquilo, estamos no apocalipse zumbi? Obviamente que não, mas o negócio tá feio, né? Tá feio e tem muita gente perdida, né? A gente teve um bull aí, o bull market, né? A bolsa subiu muito nos meses anteriores, muita gente entrou nos investimentos, entrou na renda variável sem saber muito bem o que fazer, quais os riscos estava tomando e agora está perdido, né? E a gente aqui tem uma filosofia que é bem... que a gente gosta de levar para todo mundo, que é exatamente o nome do podcast, né? Que dinheiro não pode ser problema. Que seus investimentos não podem virar uma dor de cabeça. E tem muita gente que transformou o investimento em dor de cabeça, né? Entrou sem saber como investir, entrou sem ter a mínima noção de como escolhe um investimento, só porque um amigo disse que tá bom, outro amigo disse que ganha muito dinheiro, vou entrar nas ações. Aí entrou com uma carteira 100% em ações, ou um pouquinho em renda fixa só para dizer que tem, colocou reserva de emergência em fundos imobiliários e agora tá perdido, né? E é por isso que a gente vai fazer esse podcast, né? Exato. Eu recebo muitas mensagens, você vê essas mensagens, inclusive, de pessoas diariamente falando, Júlia, caiu minhas ações, que eu faço? Eu vendo, meus FIIs estão embaixo, eu vendo, eu compro mais. E eu entendo que essa pessoa não é uma pessoa com experiência, é uma pessoa bem inexperiente, uma pessoa iniciante. E, honestamente, é uma pessoa que pulou todas as outras etapas, que pulou todos os outros passos até chegar lá. Por quê? Quando você começa a investir e você vai para renda fixa, né? Você faz o passo a passo bonitinho. O que acontece? Você vai investir nos investimentos que a gente vai falar aqui hoje. E esses investimentos vão te deixando calejado. Eles vão montando o teu perfil como investidor, né? Vão te dando experiência. Então, por exemplo, a taxa Selic modifica... faz diferença? Não faz, mas a pessoa já opa, o que aconteceu? Vai aprendendo com o mercado. Coloca o dinheiro lá no IPCA, ela entende, ela vai olhar o pré-fixado dela, tá menor, e fala, entendi. Então, eu acho que quando a pessoa cai direto na renda variável, ela fala, cara, sai do 8 para 80, né? Isso, é bem comum acontecer isso, né? O pessoal entrar sem experiência e... se você segue um passo a passo aí para fazer seus investimentos, você não pula etapas, a chance de você ser bem sucedido no longo prazo é muito maior. A chance de você ter uma carteira que rende mais, protegida das quedas, que não sofra tanta interferência com o mercado é muito maior. E claro, no final isso vai trazer mais rentabilidade e menos dor de cabeça para você, né? Exatamente. Então vamos logo falar do primeiro investimento aí que todo iniciante tem que ter.
de começar, que é o... É o Tesouro Selic. E a gente vai falar assim, é importante que você saiba, a gente vai mesmo, meio que dar uma escadinha que você deve seguir. Não que você deva seguir, mas que é legal você se orientar para fazer os seus investimentos. Cada pessoa tem um perfil diferente, cada pessoa tem um momento diferente. A gente está dando aqui um guia que você pode escolher seguir ou não, mas que a gente acabou seguindo os nossos investimentos, que deu certo e a gente vê que dá muito certo para os nossos alunos do curso, né? Exato. Então, assim, se você quiser pular um ou outro, tudo bem, mas não vá pular todos e vá pro último, tá bom? Porque aí você vai acabar como todo mundo desesperado porque não passou pela fase ali de aprendizado. Então, Felipe, começa aí falando pro pessoal o que é o Tesouro Selic. Tesouro Selic é hoje o investimento mais seguro do Brasil, tá? É fato, isso aí não tem nem como discutir. Ele não posso discutir então com você hoje sobre isso. E assim, por que ele é o investimento mais seguro? Tem vários fatores, né? O primeiro é que ele não tem volatilidade, ele tem uma volatilidade, ou seja, ele tem variação de preço bem pequenininha no começo, assim que você investe, mas logo depois, no longo prazo, ele não tem volatilidade. Ele segue a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, e isso significa que ele não vai perder dinheiro ao longo do tempo dele. São poucos investimentos, até dentro da renda fixa, tem muita gente que não sabe disso, que não perdem investimentos, não tem prejuízo durante o tempo do investimento, né? Por exemplo, o Tesouro IPCA tem, a gente vai falar, o Tesouro Prefixado tem. O único investimento do Tesouro Direto que não tem essa característica é o Tesouro Selic, é por isso mesmo que ele é o primeiro passo para quem está investindo. E eu acho legal porque, assim, eu entendo que o Tesouro Selic é o mais fácil de entender porque, assim, o risco dele é soberano, né? Caso o país inteiro vá à falência, aí sim que vai acontecer alguma coisa com o Tesouro. Mas eu acho assim, é um pouco abstrata essa ideia de começar, por exemplo, vou explicar o que é um CDB. Para eu explicar o que é um CDB, eu preciso saber o que é um CDI. Para eu saber o que é um CDI, eu preciso entender o que é a Selic. Então, assim, vamos simplificar e começar do passo 1? Isso. Então, Selic, eu acho, assim, essencial aí. É a porta de entrada e é onde você vai começar a entender. A taxa Selic, né? Mas o Tesouro Selic e a taxa Selic também, os dois. É a porta de entrada aí para você começar a entender todo o mercado. Inclusive, não tem uma ligação... Tem e não tem uma ligação, assim, não é que a Selic subiu na hora, já alguma coisa na renda variável acontece, mas eles estão sempre muito ligados. Então é importantíssimo você entender primeiro muito bem esse conceito de Selic, entender como que ele molda e modifica os investimentos, e aí sim para partir para outros investimentos, tá? Então, só para deixar claro hoje, taxa Selic, nem sei se vale a pena dizer, né? Porque amanhã... a taxa Selic no momento que a gente está gravando o podcast é 4,25, mas a gente vai ter a reunião do Copom amanhã. Teve hoje, na verdade, a primeira parte, amanhã sai o resultado. Isso. Então, depois dessa reunião do Copom, é provável que a taxa Selic caia para 3,75 ou 4, né? Uhum. E o que é a taxa Selic? A gente fazendo uma brincadeira, né? A gente diz que é o preço do dinheiro, né? Quanto menor a taxa Selic, quer dizer que mais barato ficou o dinheiro, ou seja, mais barato para você pegar um empréstimo, para o dono da fábrica pegar um empréstimo, para o empresário fazer uma expansão na fábrica, porque ele tem mais dinheiro para pagar uma construção, para contratar mais funcionários. Então, a taxa Selic é como se fosse o preço do dinheiro. Uhum. E o Tesouro Selic, ele vai seguir essa taxa, né? Então, se a taxa Selic sobe, seu rendimento sobe. Se a taxa Selic desce, seu rendimento desce, beleza? E o importante é saber que a Selic ela é usada principalmente para controlar a inflação, né? Então, o que a gente precisa até entender qual que é o problema da Selic, né? Hoje, o governo, a gente tem essa reunião do Copom, que eles provavelmente vão baixar a Selic. Por quê? Porque a gente está vendo uma crise, a bolsa está baixando muito, como uma forma de estimular a economia, porque provavelmente lá no futuro a gente vai ter problemas com as empresas, com falta de consumo. O governo já vai se prevenir com isso, diminuindo a Selic, ou seja, estimulando o crescimento do país, né? Então, mas qual que é a consequência disso? A consequência é a seguinte, o dinheiro fica mais barato, ou seja, o empresário vai pegar um empréstimo, ele vai conseguir contratar mais pessoas, essas pessoas vão gastar mais dinheiro, consequentemente a demanda por produtos aumenta. Quando você tem um aumento da demanda de produtos, qual que é a primeira reação do comércio? Aumentar os preços, ou seja, inflação. Então, o efeito colateral da Selic baixa é o aumento da inflação.
beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para a inflação não subir com a Selic baixa. Só deixa eu fazer um adendo. Assim, tudo que o Felipe tá falando parece que é rápido, mas não é, entendeu? Não é assim, subiu, já mudou. Então tem que entender que é um passo a passo. Tipo, mais pessoas consumindo, o que vai acontecer? Não é assim, a pessoa já no primeiro mês vai subir. A pessoa tem dinheiro, a pessoa ainda tem bastante produto nas prateleiras, digamos. Até conseguir gastar aqueles produtos, até conseguir consumir aquilo e a demanda realmente aumentar, leva um tempo, não é assim do dia pra noite, entende? Tudo isso é regrado. Pode ser que a princípio, assim, papum, dê uma diminuída, assim, digo, na oferta e demanda. Parece que vai estabilizar tudo, parece que tá tudo indo bem, porque afinal tá todo mundo com dinheiro, todo mundo gastando, mais gente empregada, mais gente produzindo, mais gente com dinheiro, mais gente consumindo, entendeu? Até que chega um momento que, opa, não dá mais, eu não consigo mais fabricar coisas. Esse aqui é o meu limite, eu não consigo mais contratar pessoas, mas tem gente ainda consumindo, então aí começa. Bom, se tá tendo demanda, eu não consigo mais produzir. Se o meu produto custava, sei lá, R$10, agora eu vou subir 10%, vai custar R$11. E daí eu vou já diminuir um pouquinho a demanda. É isso que acontece. Nada exatamente imediato, tá bom? Na economia. E isso aconteceu na crise de 2014, né? O governo baixou bastante a Selic como uma forma de estimular o crescimento e até certo ponto deu certo, mas depois por uma série de fatores isso tudo voltou contra, né? Então o que a gente tem que tomar cuidado a partir de agora, né? Que a nossa inflação não suba demais. Claro, a gente vai ter muito problema em relação a pouco consumo, porque as pessoas vão ficar em quarentena e, claro, a gente tem que ver qual é o impacto disso, mas é importante que você saiba que, apesar de tudo, o Tesouro Selic ainda é o investimento mais tranquilo para quem está começando a investir e ele vai ter variação conforme a economia, tá? Quando a inflação sobe demais, a medida que o governo toma, uma das, é aumentar a Selic, ou seja, deixar o preço do dinheiro mais caro, deixar os empréstimos mais caros, para ver se diminui o consumo e aí sim a gente consiga ficar mais tranquilo em relação aos preços. Foi isso que aconteceu em 2015, que a Selic chegou até 14,25% ao ano, que era uma taxa altíssima e inclusive foi nessa época que a gente fez nosso primeiro investimento, né? Exatamente. Importante você saber também assim que o Tesouro Selic, assim como outros investimentos de renda fixa, tirando o LC e LCA, ele tem desconto de imposto de renda, tá? Então, e assim, é legal você saber também que mesmo com esse desconto de imposto de renda, você ainda vai ganhar mais que a poupança. Isso é importante você saiba, porque muitas pessoas ficam, não vou investir no Tesouro Selic, vou ficar na poupança, porque na poupança eu vou ganhar mais. Não, na poupança, na verdade, você vai ganhar menos. O governo ele tem uma regrinha que institui que a partir de certo ponto a poupança vai render 70% da taxa Selic para que isso não aconteça, né? Exatamente. Então, sempre vai ser 70%. Quando a Selic bater 8,5% ao ano, sempre essa regra vai ser instituída. Tem, então, essa taxa da B3, que é descontada aí de 0,25%, 2 vezes ao ano, tá? É meio a meio, não é 0,25, 0,25. E tem esse desconto do imposto de renda aí, que é regressivo. Então, até 6 meses de investimento de 180 dias vai ser descontado 22,5%. De 180 a 360 dias vai ser descontado 20%. De 360 a 720 dias vai ser descontado 17,5%. E acima de 720 dias vai ser descontado 15%. Isso aí é do lucro do teu rendimento, tá? Então, se você não teve lucro, não vai ser descontado, mas, assim, é uma coisa bem difícil isso acontecer, né? Normalmente você sempre vai ter um lucro, por menor que seja, né? E é importante que você saiba que esse desconto não você não precisa pagar, ele é descontado automaticamente do seu rendimento. E, por último, é importante que a gente fale, assim, por que o Tesouro Selic deve ser o primeiro? Porque ele também vai montar a base dos seus investimentos, né? A gente fala que a reserva de emergência pode ser montada junto do Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. E assim, quando você tem uma base boa no Tesouro Selic, quando você tem a tua reserva de emergência, uma base no Tesouro Selic, você fica já bem mais protegida para qualquer situação, né? Você evita variações no seu dinheiro, já que, como eu disse lá no começo, é o único título que não tem variação.
E caso você tenha uma grande emergência, além de utilizar a sua reserva de emergência, você pode utilizar essa grana que você tem no Tesouro Selic sem preocupação nenhuma. Exatamente, liquidez diária, então é muito legal. O Tesouro Selic é ótimo para quem está começando. E o nosso segundo investimento, na verdade são segundos investimentos, porque é renda fixa privada. Dentro da renda fixa, a gente tem vários investimentos, tá? Então, temos Tesouro Direto, embaixo do guarda-chuva do Tesouro Direto a gente tem Tesouro Selic, Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado. E a gente tem CDBs, a gente tem RDBs, a gente tem LCs, a gente tem LCI, LCA, tem CRI, tem CRA e tem debenture. Basicamente esses, né? Você tá ouvindo um monte de sopinha de letra aí, mas importa. Não se atente muito a isso, não é o momento. Se você tá começando, vai ter tempo ainda para você aprender tudo isso. O mais comum é o CDB, né? Assim, eu acho importante as pessoas só saberem por quê. Eu recebo muitas perguntas também de tipo, FII é renda fixa, né? Não, não é. Ou do tipo, eu vi que debênture é renda variável. Não, não é, renda fixa. Então eu acho importante só vocês terem noção. E com o passar do tempo aí no podcast a gente fala mais sobre isso. Mas sim, o mais conhecido é o CDB, né? Logo depois do Tesouro Direto, do Tesouro Selic, principalmente, é o CDB aí que impera, né? Como bom investimento. É um investimento legal, um investimento também que tem uma segurança aí bacana, né? A gente inclusive tem um órgão que faz essa segurança, a gente já fala mais sobre ele. A gente tem também diversos vencimentos do CDB. Então, por isso que eu acho tão legal o CDB. Quer falar sobre o CDB? O CDB, assim como o Tesouro Direto, ele é um investimento de renda fixa, né? Então, assim, as pessoas têm um conceito errado, acreditam que renda fixa é um investimento que sempre vai dar lucro, ou sempre vai render a mesma coisa, quando não tem nada a ver com isso, tá? Tem um pouco a ver, mas não tem muito a ver, não. Como assim? A renda variável, as ações, você não sabe o que vai fazer, vai afetar o rendimento delas. Hoje pode ser um vírus que está atacando o mundo inteiro, que vai fazer as ações cair. Amanhã pode ser um novo presidente que entrou, que vai fazer as ações subir. Como pode ser também a alta do dólar. Enfim, ninguém sabe o que vai fazer as ações mudarem o rendimento. Na renda fixa, você sabe o que vai mudar o seu rendimento. Então, por exemplo, o Tesouro Selic é a taxa Selic. Se a taxa Selic muda, o seu rendimento também muda. Se ela sobe, o seu rendimento sobe, se ele desce, o teu rendimento desce. Nos CDBs e outros investimentos da renda fixa também funciona assim, né? A não ser os prefixados, que são um jeito diferente, que você já sabe quanto vai render até o final. Mas como funciona mais ou menos? Os CDBs, eles são atrelados ao CDI. O que é o CDI? Bom, o CDI a gente gosta de dizer que é o primo invejoso do Selic, que ele sempre tá indo atrás do Selic, onde o Selic vai, ele tá atrás. Só que ele sempre rende um pouquinho a menos. Então, digamos, a Selic tá 5, o CDI tá 4,9. A Selic agora tá 4,25, o CDI tá 4,15. Então, é sempre um pouquinhozinho a menos, sempre uma coisinha a menos, tá? Então, isso que é importante, vocês entenderem que, por exemplo, o CDB, ele tem o lastro no CDI. O CDI depende do Selic, beleza, mas querendo ou não, está lastreado ali no CDI, certo? O Tesouro Selic está lastreado no Selic, na taxa Selic. Na renda variável, não tem lastro. Não tem uma coisa, uma âncora ali que tá puxando, entendeu? Porque aqui tá a Selic. Se a Selic vai pro lado, o investimento vai pro lado. Se a Selic sobe e desce, o investimento vai. Na renda variável, tem vários fatores, várias coisas. Qualquer coisa pode fazer assim, então o investimento fica ali no meio pipocando, né? Exatamente. Então, o CDB, ele tá juntinho ali do CDI. Sim, existem um ou outro CDBs aí que estão lastreados em outras coisas, como em índices de inflação, né? Ou em pré-fixados também, mas não é o caso. A gente gosta muito de falar dos CDBs pós-fixados, né? Que são esses lastreados no CDI. Isso, que seguem o CDI. A gente fala lastreado, quer dizer que segue, né? Então, como que funciona isso? Quando você for lá na sua corretora, você vai ver assim, vai abrir a parte de CDBs. Então, você vai ver lá, CDB Banco Júlia, porque os CDBs são emitidos por banco, tá? Os bancos emitem esses títulos, são para captar dinheiro. Então, por exemplo, o José vai lá no banco pedir um empréstimo. Como que o banco arranja dinheiro para pagar o empréstimo do Zé? É simples, ele emite um CDB.
Então a Júlia vai lá, compra o CDB, vai ter um rendimento durante o tempo, o banco pega o dinheiro da Júlia, empresta para o Zé e vai ganhar em cima da diferença dessas duas taxas. Então, empréstimo que hoje tem uma taxa bem maior do que o CDI, tem empréstimo aí que o banco chega a ganhar, sei lá, 3, 4% ao mês, e até mais. E a gente ganha isso ao ano. E a gente ganha isso ao ano com o nosso CDB, tá? Parece um pouco injusto, mas enfim, é o mercado, é o mercado, assim. é questão de risco. Tem muito mais risco você emprestar para o José do que a Júlia pegar o dinheiro do CDB, né? Então, o CDB é um título que o banco emite. Então, o que é importante saber? Que bancos grandes, eles não precisam muito do dinheiro do pessoal, eles têm dinheiro pra caramba, e tem muito dinheiro mesmo, tá? Então, para eles, emitir um CDB é até meio que perda de dinheiro, porque eles já têm muita grana, não precisam ficar pagando investidor. Por exemplo, rapidinho, um banco grande tem dinheiro a rodo, em caixa. Então, chega o José e eles falam, José, tem uma notícia pra te dar, amigo. Tu já tá devendo cheque especial, tu já pegou empréstimos aqui antes, tu já tá devendo um cartão de crédito, já pegou financiamento. Eu não posso te dar uma taxa baixa porque tu já pegou todos os nossos limites aqui, né? Eu tenho uma linha aqui pra te oferecer. 5% ao mês. Topa? O José diz, topo. Então, é muito mais fácil o banco pegar e emprestar toda a grana dele pro José do que emitir alguma coisa pra mim e ter que me dar um dinheiro de volta, entendeu? Esse é o negócio do banco. Então, pra eles, se colocar dinheiro pra mim, é só um dinheirinho a mais ali que eles vão ter, né, em caixa pra conseguir negociar, mas assim, tá fazendo falta? O José vai ficar sem o empréstimo dele? Honestamente, não. Então como que acontece, né? A gente vai ver que os bancos grandes normalmente têm CDBs que são bem ruinzinhos. O que é um CDB ruinzinho? Aqueles que pagam menos que 100% do CDI. Por quê? Porque se valer menos que 100% do CDI, dá mais ou menos a taxa Selic. É mais fácil você ir pro Tesouro Selic do que investir nesse CDB, tá? Então, assim, como que a gente faz esse cálculo? Você vai ver lá, CDB Banco Júlia, 110% do CDI. 100% do CDI hoje dá 4,15, amanhã pode mudar que tem reunião do Copom, mas 110% do CDI vai dar mais ou menos 4,5. A gente pensar assim, fazer uma regra de 3, 4,15 dá 100%, X vai dar 110. A gente já fez as contas, dá mais ou menos 4,5. Então, você vai ganhar 4,5% ao ano, tá? Assim como o Tesouro Selic tem desconto de imposto de renda. Então, mesmo você tendo esse imposto de desconto de imposto de renda, você ainda vai ganhar mais que o Tesouro Selic. Por quê? Porque o Selic ele vai render mais ou menos 100% do CDI, tá? Essa é uma taxa que a gente é uma regrinha. O Selic rende mais ou menos 100% do CDI, beleza? Quais que são os riscos aqui? Assim como o banco tem o risco do José dar calote para ele, de não pagar o empréstimo, o banco também a gente também tem o perigo do banco falir e não pagar pra gente. Só que tem um detalhe, os bancos pequenos e médios, que são os grandes, que atraem bastante os investidores, já sabem disso. Então eles criaram uma instituição, né? Chamada FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito, tá? Não ache que é o governo que tá cuidando disso, não ache que é um filantropo aí. É uma instituição privada que foi criada com o intuito de trazer mais segurança para o investidor. Isso, por quê? Dessa forma, a pessoa, em vez de deixar de ir lá botar dinheiro no meu CDB, né, e pegar o dinheiro do banco porque eu tenho medo, esse fundo tá ali pra me dizer, Júlia, pode colocar teu dinheiro aqui, tá tudo bem. Se por acaso vier a falência esse banco, a gente vai devolver teu investimento até o valor de R$250 mil por CPF, por instituição bancária, tá? Chegando ao limite de R$1 milhão por pessoa, tá? Ou seja, o que isso significa? Que eu não costumo falar muito sobre a FGC porque tem tudo que é quanto lugar, mas vamos lá. Então, digamos que eu tenho 4 investimentos hoje em CDBs, tá bom? 250 mil em cada. Detalhe, não precisa ser só CDB, não. Nesse banco aqui eu posso ter conta corrente, posso ter dinheiro em poupança, qualquer coisa que esteja assim, ali para eu pegar meu dinheiro ali naquela instituição bancária, entra no FGC também, tá bom? Então, não necessariamente você precisa ter investimento para estar protegido no FGC.
Então, o que acontece? Se eu tenho 250 mil em 4 instituições bancárias, eu vou ser coberta 250 mil em cada uma delas, tá? Porém, se em uma instituição bancária, digamos, eu tiver 300 mil reais, chegou no 250, eles vão falar, opa, é aqui o nosso limite. Tu não vai ganhar mais, é 250 por instituição bancária. Os outros 250... Instituição financeira, instituição financeira, desculpa. Nos outros, você vai ganhar 250, mas nessa aqui, se tu tinha 300, é só 250. E se eu tiver 300 em cada uma delas? O que acontece? Aí você tá protegido só até 1 milhão, né? E é importante saber assim, se você tem mais, não é que você não vai ser protegido, você vai ser ressarcido até 250 mil. E tem um detalhe, é por instituição financeira. Então, por exemplo, uma instituição financeira é lá, sei lá, Banco Júlia, mas ela tem 2 subbancos ali embaixo que tem nome diferente. Tem o Banco Cachorro e Banco Gato. Só que os 2 estão debaixo do guarda-chuva do Banco Júlia. Então, se o Banco Júlia fale, vai à falência os 2, tá? Então, assim, se você tiver 250 mil no gato e 250 mil no cachorro, só vai ser 250 mil. Porque o que vai contar é o Banco Júlia, não é o Banco Gato e o Banco Cachorro, né? Isso, e é importante, assim, uma coisa, que essa restituição do FGC normalmente é bem rápida, tá? Eu acho que o máximo de tempo que ficou dinheiro das pessoas parado foi mais ou menos uns 3 meses. Mas, de qualquer forma, ninguém gosta de passar por esse estresse. Então, vale muito a pena você lá tem um site chamado Banco Data, onde você consegue ver a saúde financeira da instituição financeira que você está investindo. Então, digita lá no Google Banco Data e digita o banco que você vai investir. Lá eles têm vários gráficos que você consegue ver facilmente se esse banco está com prejuízo, se esse banco está com lucro, qual que é o rating dele, tá? Normalmente, quanto pior o banco, mais ele vai oferecer de taxa. Então, se você vê alguma coisa, tipo, 150% do CDI, tá acontecendo muito. Toma cuidado. Tá? Porque, gente, vamos lá. Porque o que acontece... Não é só porque eu sou um banco grande e o Felipe também é um banco grande que a gente também tem todo o nosso caixa. Às vezes a gente faz empréstimo um pro outro, é normal, sabia? Os bancos, eles se comunicam, eles fazem troca de dinheiro entre eles. Porém, um banco pequeno, sem muita credibilidade, sem ter muito o que oferecer, ele não tem garantia. Então, assim, ele não vai ter... imóveis físicos, ele não tem bens, ele não tem muita coisa para oferecer de segurança. Então vai chegar um banco grande e falar, eu vou emprestar meu dinheiro para ti? Eu não vou mesmo. Se eu tô emprestando pro outro ali que tá me pagando em dia e tem tudo isso, eu não vou gastar meu tempo e dinheiro com você. Então essa instituição pequena tem que procurar os investidores que estão a fim de ganhar, que estão a fim de investir em CDBs. Só que se eles colocarem o CDB lá 100%, não vai rolar, entendeu? Ninguém vai ver, tipo, vai ver, se tá 100% eu vou pro Tesouro Selic. Sim. Então, assim, eles têm que chamar a atenção, entendeu? Eles têm que encantar a pessoa, tem que dar um negócio muito acima, porque eles precisam do dinheiro desse investidor, eles não têm essas linhas de crédito e eles precisam encantar a pessoa ali. Então, por isso... que tem maiores aí remunerações, tá? E é muito importante que esses 2 investimentos que a gente falou agora são investimentos que são tipicamente de curto prazo. O que a gente fala nos investimentos de curto prazo? 2, 3 anos, tá? Então, assim, se você tem investimentos que tem essa data, esse objetivo, o ideal é que você busque ou o Tesouro Selic ou os CDBs. E a gente sempre escolhe os investimentos de acordo com o nosso objetivo. A rentabilidade dele fica em segundo plano. Então, quero comprar um jet ski daqui a 2 anos. Então, você vai procurar um investimento que tem vencimento daqui a 2 anos. Não adianta você colocar nas ações que num dia pode cair 50%, como aconteceu essa semana, e você não compra um jet ski. Você compra um pedalinho furado. Patinete. Você fica na sua, fica na mão, tá? Então, sempre de investimento que tem prazo, você vai colocar na renda fixa. E na renda fixa, os CDBs e o Tesouro Selic, eles são os investimentos para até 3, 4 anos no máximo, tá? Se você fizer isso, você vai ter uma maior rentabilidade para o teu objetivo e mais segurança pro teu dinheiro. E CDBs, eles têm, complementando, eles têm liquidez diária, assim como o Tesouro Selic, e tem esses com vencimento de 90 dias, 180 dias, 1, 2, 3 anos, como o Felipe mencionou. Mas, por que também dá para fazer sua reserva de emergência em CDB?
porque tem uns aí que também tem liquidez diária, ou às vezes liquidez imediata, né? Dependendo do banco, dependendo da regra. Acontece, eu já vi, inclusive, CDBs de que, assim, é liquidez diária, porém, se você pedir até, tipo, 3 horas da tarde, eles conseguem te entregar no dia o dinheiro. Se você pedir, tipo, depois desse horário, cai no outro dia útil, entendeu? Então tem de tudo aí pra tua reserva, no caso. Isso é muito importante na hora que você for investir, tá? Veja lá, liquidez diária quando você pode tirar a qualquer momento. E vencimento é quando você só consegue tirar seu dinheiro depois daquele vencimento. Então, se o CDB tem vencimento de 2 anos, você vai ter que esperar 2 anos para tirar teu dinheiro, beleza? Tesouro Selic também tem liquidez diária. Isso. E falando em tesouro, vamos para o nosso terceiro investimento para iniciante, que já é um iniciante que já tem uma carteira para curto prazo, porque a pessoa já começou ali no Selic, CDB, e daí fala, mas eu tenho objetivos maiores do que simplesmente comprar um jet ski daqui a 2 anos. Eu quero viver tranquilamente na minha aposentadoria, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar muito, enfim, quero ter uma aposentadoria tranquila. Estamos falando aqui do Tesouro IPCA, que é... Qual que é a nossa frase? Tesouro IPCA é pra casar. É o título que você compra que você vai casar com ele. Falando muito sério, não gostei. É assim, ó, IPCA é pra casar. Falando muito sério. Então, gente, tenham isso em mente. Você vai comprar esse título, tu vai ficar com ele até longos anos. Só pra eu explicar hoje pra vocês... Os títulos, os vencimentos do IPCA realmente são muito longos, tá? Então, assim, a gente tem um agora para 2024, um para 2026, que esses não são nada longos, mas estão no mercado há muito tempo. Mas os que são realmente aí que a gente tá falando são 2035, 45 e até mesmo 55. Ou seja, para quem tá querendo fazer o seu pezinho de meia aí, né, no futuro, tá mais do que bom. No caso, se a gente pegar o exemplo do IPCA 2035... Se tu tem 30 anos hoje, tu vai ter 45. Uma ótima época pra ter um bom dinheiro, né? Pra dar um up na tua vida. Se tu tem 45, em 2035 tu vai ter 60, bem quando tu tá se aposentando. Então, assim, é legal ter esses títulos de longo prazo, porque o IPCA tem essa característica de ser um investimento para ser guardado até o fim. Por quê, Felipe? Já como você já disse, ele tem um vencimento longo, né? E tem uma coisa importante, que o nome dele não é por acaso. Assim como o Tesouro Selic tem esse nome por causa da taxa Selic. Criativos, muito. O Tesouro IPCA ele tem esse nome por causa da taxa IPCA, do índice IPCA, né? Que é o índice que controla, que mede a inflação do nosso país, que é produzido lá por uma instituição, sinceramente agora não lembro muito bem. Mas ele mede todos os preços dos produtos de tempo em tempo e monta esse índice. Sei lá, hoje, esse mês a inflação foi de 0,5%. Então quer dizer que os preços que ele mediu lá subiram 0,5% em todo o país. O seu investimento ele vai seguir essa taxa IPCA no ano, mais um bônusinho. Então, por exemplo, você vai lá na sua corretora, hoje o IPCA está sendo vendido a mais ou menos 4,5%. Então você vai lá, Tesouro IPCA mais 4,5% 2035. O que isso significa? Que todo ano você vai ganhar 4,5% mais o IPCA, mais a taxa IPCA, né? Hoje a taxa IPCA está mais ou menos 3,5%, 4%, durante todos os anos até o vencimento. Então, por exemplo, se a taxa IPCA está 4%, você está ganhando mais 4,5%, você vai ganhar mais ou menos um rendimento de 8,5% ao ano durante todos esses anos, tá? Não é durante todos esses anos, todos os anos vai ganhar 8,5%. Se ano que vem o IPCA mudar para 2%, você vai ganhar 6,5%. Enfim, o importante é que seu investimento vai estar protegido sempre da inflação por conta dessa taxa que vai estar rendendo um pouquinho a mais, né? Isso. Eu acho legal do IPCA é que ele é o nosso primeiro investimento híbrido, tá? Então, o que isso significa? A gente falou do Selic, que é um investimento pós-fixado, ou seja, ele tem, né, uma taxa, mas você só vai saber qual é essa taxa depois, quando você compra. Que a taxa pode mudar, né? Isso, tipo, você compra é só a Selic, mas hoje tá 4,25, amanhã tá 4, depois de amanhã tá 8. Entendeu? CDB é a mesma coisa, né? Você só sabe que ela é estreada no CDI. Você não sabe quanto que vai variar, né? Mas já o
IPCA não, ele é híbrido, ou seja, porque ele tem o IPCA, que é esse valor que muda, né, modifica, então como o Felipe falou, um dia pode estar 3, no outro pode estar 4, no outro pode estar 5, porém ele tem a parte fixa, que todo ano vai ser, por exemplo, do exemplo dele que foi 4,5, então sempre vai valer a inflação mais 4,5. A inflação subiu, 4,5 se mantém. A inflação desceu, o 4,5 se mantém. Então, por isso que ele é híbrido, ele tem um pouco de cada coisa. Isso acaba tornando o IPCA interessante, né? Porque, como o Felipe falou, é um investimento que você coloca teu dinheiro lá, vai estar protegido da inflação e você já sabe o quanto vai estar protegido da inflação. Então, não importa. Ah, mas a minha inflação foi para 20%. Beleza, mas ainda tá 20% mais 4,5% acima da inflação protegida. Eu acho bem interessante esse título híbrido, inclusive, se colocasse numa prova, assim, separe os títulos que são pré-fixados e pós-fixados ou híbridos, eu confesso honestamente, sério, 90% não ia pensar que IPCA é híbrido. E assim, a gente fala que o IPCA é para casar porque ele tem uma outra característica muito importante. Lembra lá que no começo eu falei que o Tesouro Selic ele é muito bom para quem está começando porque ele não tem variação de preço. O IPCA ele tem variação de preço. Então o que isso significa? Durante o tempo que você tem o título até o vencimento, vai haver bastante variação da cotação do título. Isso significa que você vai ter alguns meses ou anos que você vai ter prejuízo, ou seja, você colocou 1.000. Pode ser que em 2 anos você fique com 800. E pode ser que em outro ano você fique com 2.000. Isso pode acontecer, tá? Isso tudo acontece através de um instrumento chamado marcação a mercado. É mais ou menos fácil de entender se você seguir a lógica que a gente vai falar aqui para você, tá? Imagina que você, quando compra um título do IPCA, quando você investe no IPCA, você não está comprando um título do IPCA, você está comprando uma barrinha de ouro IPCA. Essa barrinha de ouro, ela pode variar de preço, assim como uma barra de ouro normal. Hoje está valendo R$1.000, amanhã pode estar valendo 800, amanhã pode estar valendo 1.200. Só que tem um negócio muito especial com essa barrinha de ouro IPCA. No final do vencimento dela, ela sempre vai dar o lucro que ela prometeu lá no começo, tá? Existem vários mecanismos que fazem isso acontecer e que fazem você ganhar ou perder dinheiro, mas o importante se você está tendo prejuízo no IPCA no momento, não fique preocupado. Isso é normal, tá? Você tem que levar ele até o vencimento para ter o lucro que você contratou. E é por isso que a gente diz IPCA para casar, porque você fizer um divórcio com o seu título, você pode ter prejuízo. Mas também pode ter um lucro muito maior, né? Exatamente. A gente só descobriu, assim, por 2 anos seguidos. É porque a gente não costuma ficar olhando o tempo todo nossos investimentos. Nossa modalidade é justamente comprar, ficar muito tempo com os nossos títulos. E quando a gente foi fazer imposto de renda, eu lembro que eu tava sentada olhando e falei, eita, olha aqui. Tipo, o nosso IPCA tava, sei lá, era... Não lembro qual que era o negócio dele, mas digamos que era pra estar, tipo, IPCA mais 3%, e eu fiz os cálculos ali e falei, cara, a gente tá com um lucro absurdo aqui nisso, tipo, nesse IPCA. Meu, vale muito a pena. Tipo, no momento, digamos que o IPCA estava equivalendo a, tipo, IPCA mais 5%. Eu falei, velho, vamos vender isso aí. Então, isso chama marcação mercado, que o Felipe falou, isso é uma estratégia de venda, é um pouquinho avançado, tá? Não é sempre que você vai conseguir ou que é recomendado para todo mundo, enfim, não é também o nosso foco aqui, né? Falar sobre isso, mas tem momentos que você pode sim tirar com prejuízo, porém tem momentos que você pode tirar com lucro, se você entender quais são esses momentos, estudar. Porém, é isso, se tá previsto pra te pagar IPCA mais 4,5, vai chegar lá e vai pagar IPCA mais 4,5. No vencimento. No vencimento. Se teu vencimento é 2035, tenha ciência disso. Se o teu vencimento, o vencimento do teu título é dia 1/2/2035, entenda que dia 31/1/2035 ele ainda pode te dar prejuízo. Tá? Se você resgatar antes do vencimento, ele pode te dar prejuízo. Isso é fato, tá? Pode dar lucro também, né? Pode dar lucro, pode dar lucro. Mas corre o risco, tanto lucro quanto prejuízo, não pode acontecer, mas corre o risco sim de você tirar com menos, inclusive, do que você colocou lá, por causa dos mecanismos do IPCA. Então, assim, sempre que você for investir no IPCA,
coloque o dinheiro pensando lá no futuro, tá? E esquece esse título. Esse é o título, assim, que você nunca deve olhar pra ele, a não ser que você realmente entenda de marcação ao mercado, ou faça que nem eu, na hora de você fazer sua declaração de imposto de renda, você olha, dá uma estudada e fala, nossa, tá valendo muito a pena. Aí sim, tá? Se não, deixa até lá o final, porque no final é garantido, tenha fé. O que vai acontecer no dia do vencimento? Você esqueceu totalmente. Afinal, pô, você comprou 20 anos atrás aquele título. Sério que você marcou numa agendinha na mão? Não, né? Não tem problema. O título, ele vai cair direto na tua conta da corretora. Tá? Então, o valor do título, ele acabou. Não adianta você tentar deixar mais lá. Não adianta você reinvestir, porque aquele título acabou. Não existe mais 2035 daquele PCA, tá bom? Lá em 2035. Então, o valor todo dele vai cair na sua conta da corretora, tá? Então, você deixa lá bem tranquilinho. Quando você vai ver, você vai achar todo o teu dinheiro lá. Ah, Julia, mas quem disse que a minha corretora vai estar aberta? O seu nome tá protegidinho. Ele está bem transcrito lá na B3. Ele tá lá findado em pedra. Olha, a Júlia comprou tal título há tanto. Essa é a corretora dela. Se você trocar de corretora, basta você pedir transferência de custódia para outra corretora e assim sempre manter ali todos os teus dados cadastrais em dia, porque daí vai cair sempre nos dados certinhos da tua corretora, não tem problema nenhum, tá bom? É importante saber também que a sua carteira de IPCA vai tomar uma boa parte do seu dinheiro, por quê? A gente sabe que para sua aposentadoria você vai ter que ter bastante dinheiro, não dá para pensar que, sei lá, com R$2.000 você vai se aposentar, não. Você sabe que você, na sua aposentadoria, vai ter que ter lá 700 mil, 1 milhão, sei lá, não sei quanto que você pretende ganhar. A gente até pode fazer um podcast em relação a isso. Mas saiba que a sua parte em curto prazo, por exemplo, Tesouro Selic e CDB, vai ser menor que o que você tem no Tesouro IPCA. Exatamente. Então, você tem que sempre pensar isso, assim, ó, gente. Eu dei o exemplo de que, vamos supor que você tem 45 anos, você investiu no IPCA 2035, você vai tirar esse dinheiro com 60 anos de idade. Você acredita que você vai viver até quantos anos? Hoje, honestamente, no planejamento financeiro, a gente sim leva em consideração que as pessoas estão vivendo até 100 anos de idade. Ai, que exagero. Vai nessa. A medicina tá aí. Tem cada vez mais idosos saudáveis e ativos. Então, não é nada de exagero. E também, muito melhor sobrar você poder fazer mais coisa com o teu dinheiro do que ficar lá, né, tendo que contar moedinha quando você mais precisar. Então, você tem que entender que, digamos que realmente você esteja levando a sério essa ideia de ter dinheiro até os teus 100 anos de idade, você tem que entender que serão 40 anos pela frente. E se você só tiver aquele dinheirinho ali, tipo aqueles R$2.000 que você investiu hoje, pra você resgatar quando você tiver 60 anos, me conta como é que tu vai fazer com o resto dos 40 anos? Tu vai viver só com aquele dinheiro? Não tem como, né? Tu vai ficar trabalhando? Não tem como, né? Então, sempre tem que pensar, sim, para longo prazo e sim, pensando em você mesmo. É um presente que você tá dando para você mesmo, tá bom? Então, ao invés de você ficar gastando aí com coisas hoje, pense sempre, o que eu no futuro vou falar de mim mesmo hoje? Você quer olhar para você e falar, eu sou um puta cara egoísta, ou eu sou uma pessoa muito massa que me preparei e hoje eu estou, tipo, bem de boa. Acho que esse é um negócio muito importante para refletir, né, nos investimentos. Isso, muito importante mesmo. E tem gente que nessas variações aí tá desesperado porque a bolsa variou bastante e não tinha nada na renda fixa para dar uma segurada nos investimentos, né? E agora que a gente já falou de Tesouro Selic, CDB, Tesouro IPCA, mas vale a pena a gente começar a pensar em renda variável, não é? Eu acho bom, porque é aquilo, investimento de iniciante tá ótimo isso. Se você quiser ter outros ali dentro da renda fixa, tudo bem, não tem problema, mas também não é obrigatório, tá? Então, para quem está começando em renda variável, Felipe, o que você acha? Qual investimento você acha que é massa começar? A gente tem vários hoje, né, que são mais adequados a investimento, a iniciantes. E o que a gente diz que é mais adequado a iniciante? Que são fáceis de entender, que não precisam tanto de uma estratégia gigante por trás, que não tem tanta volatilidade, ou seja, o preço deles não varia tanto com o passar do tempo e que são voltados para o longo prazo, assim como todos os investimentos de renda variável são voltados para o longo prazo, né? E dentro desses, o que a gente percebe que as pessoas têm mais facilidade em entender, facilidade em
estudar e até mesmo a começar a aplicar e também já tem um resultado imediato na carteira é o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário hoje é um investimento que cresceu muito nos últimos tempos, vários fundos imobiliários surgiram, muita gente começou nos fundos porque viram toda essa facilidade. E é bem fácil de entender, você vai entender agora, e o que você entender agora, você já pode até abrir um relatório de fundo imobiliário e já começar a estudar ele, de tão fácil que é, né? Então imagina que eu e a Júlia, a gente queira comprar esse prédio que a gente está gravando esse vídeo agora. Sei lá, esse prédio deve custar uns 3 milhões de reais. A gente não tem esse dinheiro agora, mas a gente sabe que se a gente juntar mais uns 20 investidores e a gente fizer uma vaquinha entre eles, talvez a gente consiga comprar todo esse prédio. E aí, qual que é a nossa sacada? A gente faz essa vaquinha, compra todo esse prédio, todo mundo fica feliz porque tem o prédio. Com o dinheiro do aluguel desse prédio, a gente vai começar a repartir entre as pessoas que fizeram esse investimento. Então, como o nome já diz, fundo de investimento imobiliário. Fundo é um grupo de investidores com o mesmo objetivo, no caso, fundo de investimento, então, grupo de investidores com o mesmo objetivo, no investimento imobiliário, ou seja, investido em um prédio, ou num galpão de logística, ou no shopping center, ou até mesmo no cemitério, né? Exato. Hoje a gente tem vários tipos de fundos imobiliários, como o Felipe falou. Realmente tem muita coisa, tem estacionamento, tem universidade, tem muita coisa diferente aí, tá? E, assim, é fácil você entender quando você... Eu acho que é mais fácil entender FII porque você consegue enxergar eles, é palpável. Quando você pensa em ação, é um papel. Mas quando você enxerga um FII, é um imóvel. Você vê foto dele, você vai no relatório, você vê, você encontra, você sabe o que está acontecendo com aquele fundo. Você sabe que aquele fundo está passando por uma reforma ou não, que um shopping está passando por um período pior ou uma promoção de Natal. Fala da promoção de Natal, fala do Natal, o que aconteceu no Natal. É bem interessante porque os FIIs têm essa dinâmica, né? Então, por exemplo, assim, quando os shoppings, principalmente, né, estão em promoção de Natal, de Dia das Crianças, eles distribuem mais dinheiro para quem é cotista do fundo. Por quê? Porque eles ganham mais dinheiro. Se você não sabe, os shoppings têm certa participação do lucro dos lojistas, né? Também tem participação do lucro do estacionamento, enfim. Eles ganham dinheiro de várias formas. E quando teve a estreia dos Vingadores, sei lá, Avengers, um dos últimos aí, saiu no relatório de um dos FIIs aí, que ele falou assim, conseguimos pagar mais para os cotistas esse mês, pois estreou Vingadores, a Era de Ultron, e trouxe muita gente para os cinemas, o que aumentou a nossa renda e renda de estacionamento. Então, daí você, consequentemente, não aumenta só isso. Você pensa, o que tem a ver, né? Aumenta o estacionamento, aumenta a alimentação, porque os pais dão comida pra criança no cinema e depois na saída já aproveitam, já almoçam, jantam no shopping. Já aproveita e compra uma coisinha que tava lá, já aproveita e os pais compram um livro, já, sabe, uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Então, assim, foi bem inusitado, bem engraçado. E assim, essa dinâmica se aplica a todos os fundos imobiliários, né? Então, por exemplo, a gente sabe que hoje a gente tem os galpões de logística. O que são os galpões de logística? Você já deve ter visto na estrada assim, aqueles galpões enormes de fábrica. Às vezes pode ser uma fábrica automobilística, pode ser uma fábrica têxtil, enfim. Tem vários tipos, né? Muitos desses galpões não são construídos pelas empresas, eles são alugados. Então a empresa chega lá pro cara que é dono do galpão, quero alugar esse galpão de você. O que ele faz? Faz um contrato enorme, às vezes de 10 anos, move toda a fábrica dele para lá e, consequentemente, vai ficar pagando aluguel por esses 10 anos. Dificilmente essa loja, essa indústria vai sair dali, porque é muito complicado você mover uma indústria inteira. Você, como cotista, fica seguro que você sabe que essa empresa não vai sair dali, vai passar por tempos de crise tranquilo e sabe que é um investimento bastante resiliente. O mais importante é que os FIIs normalmente não tem só um shopping, ou só um galpão, ou só um prédio. Eles têm vários. Existem vários FIIs que só tem um desses, os chamados monoimóvel, né? Mas é cada vez mais comum e cada vez menos incomum
ter FIIs que tem bastante imóveis, bastante inquilinos, bastante prédios, bastante shoppings, bastante universidades. Exato. Todo mês cai na sua conta na corretora ali o rendimento. Fique claro, falei rendimento, porque é normal a gente falar dividendo. Dividendo é para ações, tá? Só para você saber mesmo, nada demais. Mas quando a gente tá falando de fundo, você é cotista do fundo. Fundo imobiliário não é diferente. Quando você está comprando ações, você é acionista daquela empresa e daí você ganha dividendo, tá bom? Mas todo mês cai na tua conta da corretora, é bem tranquilinho. Como se fosse aluguel mesmo. A ideia é, você deu o dinheiro, compra um imóvel, você quer o teu aluguel. É exatamente isso, tá bom? Você vai ser pago. Claro que vai ser proporcional, né? Se você colocou R$200 no fundo, você não vai esperar que vão te pagar um aluguel de R$3.000, né? De R$10.000, que é o valor que estão alugando lá o imóvel que você comprou, né? Tem que ter essa noção aí que é proporcional ao quanto você tem, mas isso é bem tranquilo, você acha bastante coisa aí nos relatórios. Coloca aí relatório, o nome do fundo que você quer ver, você já vai achar muita coisa e dá pra aprender muito, inclusive, lendo os relatórios. E o relatório é como se fosse um relatório de um síndico mesmo, como se você colocasse um síndico para administrar. O síndico que ele vai falar para você, ele vai falar, a gente teve que fazer uma reforma, a gente ganhou tanto dos nossos condôminos, a gente gastou tanto com tal coisa, a gente vai ter que fazer uma reforma, tal condômino vai sair mês que vem, tal condômino vai entrar. Claro que o nome não é esse condômino, mas você vai ver lá, tal contrato vai começar a sair, vai começar a acabar o mês que vem, a gente já tem que arranjar outro contrato. Esse contrato vai ser estendido por mais tempo. Esse contrato não pagou, a gente vai precisar de uma reforma em tal imóvel. Então tudo isso é bem explicadinho no relatório e é bem fácil de ler. As pessoas ficam com muito medo de relatório, acham que é uma coisa muito difícil, mas não. É como se você estivesse realmente lendo o relatório de um síndico para você. Ainda mais que tem foto, pra deixar bem claro do que eles estão falando, do fundo, o que está acontecendo. É muito, muito fácil. E falando em fundo, temos agora os ETFs. ETF. Exchange Traded Fund, ou seja, é um fundo que imita um índice, isso, né? O nome ETF, eu ficava bastante assustado, achava que era um negócio super difícil e bem provável assim que a maioria das pessoas, elas ficam bastante assustadas quando vê esse nome. Acho que eles deviam até trocar esse nome tão feio que é, mas deixa pra lá, né? É estranho. Não vou ser eu que vou mudar essa coisa. Mas o que acontece? Você, com certeza, já leu lá no jornal. Ibovespa subiu 10 mil pontos essa semana, ou valorizou 10% essa semana. Ibovespa desvalorizou 7% essa semana. Um ETF, ele é uma ação, como se fosse uma ação que é vendido na bolsa, que vai seguir esse índice, tá? Hoje não existe uma empresa, existe uma empresa chamada Bovespa, que é a B3, né? A B3. Mas não existe uma empresa chamada Índice Bovespa, que é o Ibovespa, né? Então o ETF, ele é como se fosse uma ação dessa empresa chamada Índice Bovespa. Se a cotação do Ibovespa sobe, se os pontos Ibovespa sobem, o seu dinheiro sobe nessa mesma proporção. Então, viu lá no noticiário, Ibovespa subiu 5% hoje, você ganhou 5%. Ibovespa caiu 3% hoje, você perdeu 3% hoje. E o legal é que assim, o Ibovespa ele é uma junção de várias empresas, mais de 70 empresas mais negociadas da Bolsa. Então, imagina assim, tem Petrobras no meio, tem Itaú, tem Bradesco, tem Vale, tem um monte de empresa aqui, não vou ficar falando, a gente nunca vai chegar ao fim, mas é como se você estivesse comprando todas essas empresas ao mesmo tempo, ou seja, teu risco diminui muito, porque ao invés de você comprar uma Petrobras que caiu 30% num dia só, porque você não ouviu falar que Petrobras é boa, mas não sabia onde investir, investiu lá mesmo, o índice Bovespa pode até cair, mas não vai cair 30% num dia, né? Então, olha só que exemplo doido que eu criei agora aqui. Você tem que entender que hoje, digamos que o Ibovespa tem 73 empresas. De fato, ele tem, porque eu contei, inclusive, semana passada, tinha 73. Pode ter mais, pode ter menos. Mas são 73, tá? Vamos supor que o ETF foi lá e falou assim: então eu, ETF, vou pegar todas essas ações do Ibovespa, vou colocar tudo num pacote e vou dar um nome pra ele, que o nome vai ser? Bova.
BOVA11. Perfeito. Que nome criativo de BOVA de Bovespa, tá? Então, beleza. Só que o meu BOVA, o que ele vai acontecer? Ele vai custar R$73. Olha só que coincidência. Exatamente o número igualzinho de ações que a gente tem, beleza? Beleza. Só que você tem que entender o seguinte, tá? Não necessariamente que você tem R$73 em cada uma empresa. Não é que você vai ter R$73 no Itaú, R$73 no Bonar, não é. Você, teoricamente, você teria R$1 em cada empresa que você está investindo, que tem lá dentro do índice, tá? Porém, também não é bem assim, porque o índice ele tem seus mais e menos. Então, tem empresa ali que vai ter tipo 0,01% e vão ter empresas ali que ocupam 8% do índice. Então, você vai ter um pouquinho mais de uma empresa, um pouquinho menos de outra, entendeu? É como se a gente jogasse tudo naqueles sacos de chacoalha, sorteio um número. É como se fosse isso, o BOVA, esse pacotão fechado, e o papelzinho, digamos, do Itaú, do Vale, Bradesco vai ser desse tamanho, enquanto o papelzinho de outras menores vai ser desse tamanho, entendeu? É só isso. Depende muito do número de negociações, né? Uma empresa para entrar no Bovespa, que ainda é esse nome, né, da antiga bolsa, ela precisa ter muitas negociações, precisa ser uma das empresas mais negociadas do Bovespa, né? Da B3, da enfim, B3, da Bolsa dentro de um período ali, né? E é legal assim que existe índice para tudo. Então a gente tem empresas que são pequenas, mas têm grande potencial de crescimento, que são as small caps. Esse ETF é chamado de Small 11, bastante criativo, né? SMAL 11. A gente tem das empresas que mais pagam dividendos na bolsa, esse ETF é chamado de Divo 11, não por acaso, que é das empresas que mais pagam dividendos. Não Diva. Divo. Mas tem um detalhe, os ETFs no Brasil não pagam dividendos. Todo o dinheiro que é ganho das empresas que pagam dividendos é reinvestido dentro do ETF. Você ganha dinheiro com eles, mas só que ele não é depositado na sua conta como dividendo, como se fosse uma empresa comum. Então acontece assim, de pessoas perguntarem, mas como que eu vou ganhar com isso? Porque você não vai cair na minha carteira diferente de ETF, de FIIs, diferente de ações, que rola lá, né, o pagamento dos dividendos e tal. Nos ETFs, não. Em vez deles te pagarem, eles vão falar, vou pegar uma frase do Warren Buffett maravilhosa, que ele costuma falar isso, né? Ele fala assim, eu garanto que eu vou investir melhor esse dinheiro do que eu dar pra essa galera aí investir. Então pode deixar, deixa comigo aqui, vamos investir aqui no nosso fundo que vai crescer e vai dar boa. Então essa ideia aí dos ETFs é valorizar mais do ETF, é ele crescer. E, por exemplo, como que tu vai ganhar com isso? Tu comprou um ETF, custava R$11, não, custava R$73, né, que era o meu exemplo. Com o passar do tempo, daqui a pouco ele vai estar custando R$100. Você acabou ganhando aí com essa valorização da cota, né? Daí se precisar de dinheiro, você vende o ETF, enfim, isso a gente sempre fala, né, que esses investimentos são para longo prazo, então mais de 10 anos, beleza? Então não precisa ficar assustado, como que eu vou ganhar se eu não ganho dividendos? Relaxa. Isso é uma forma de dividendos, só é uma forma de remunerar o acionista. E também não é a única forma, tá? Existem várias formas, o crescimento da cotação é a principal delas, o dividendo é uma coisa mais ou menos secundária. E, Felipe, até agora tá tudo bom, lindo, maravilhoso. Então a gente já falou de Tesouro Selic, CDB, IPCA, falamos de FII. Renda variável, FII, ETF. Tá faltando alguma coisa? As ações, né? Fundos de ação. A gente fala, por que a gente tá falando fundo de ação para iniciante? Claro, não é uma etapa que a gente sente que é obrigatória, a gente mesmo não fez essa etapa, mas muitas pessoas o procuram falando, Júlia, eu não quero investir em ações por conta, não sei montar carteira. Não se sentem aptos ainda, né? E, é por isso, não à toa que a gente colocou em último lugar, né? Porque se a gente achasse também que era o mais tranquilo, mais fácil, a gente tinha colocado antes, né? Mas é justamente essa escadinha que a gente pensa de mais fácil pro mais, não complicado, mas um pouco que exige um pouquinho mais de você, estudos. Então, por isso a gente colocou agora fundos de ação. Você hoje acha que não tem capacidade de montar uma carteira, de fazer todo o acompanhamento, isso é normal, realmente não é tão fácil assim montar uma carteira, nem todo mundo tem a paciência e tem
a dedicação necessária para administrar uma carteira de investimento, apesar do que o nosso método aqui é bem fácil. Sim. O método que a gente ensina no curso, você não precisa nem olhar sempre a sua carteira. Você olha uma vez, fica tranquilo e não precisa ficar acompanhando sempre desesperado. Se você quiser se inscrever no curso, fica ligado que a gente sempre fala quando vai rolar as inscrições. Ai, pera, antes, já que esse é nosso investimento último, né, que a gente vai falar hoje. Pessoal, quem está nos acompanhando no YouTube, se vocês tirarem uma foto nossa aqui e me marcar lá no Instagram, a gente sempre compartilha, porque a gente tá aí muito feliz em poder fazer esses podcasts e assim a gente vai saber que vocês estão curtindo. Quem está ouvindo no podcast, dá um print na tela, marca, faz review aí, a gente tem todas as plataformas, que assim a gente também vai ficar muito feliz e vai ficar mais motivado em trazer conteúdo pra vocês. Qualquer dúvida, sugestão também, mandem pra gente aí, tá bom? A forma mais fácil de tirar dúvida é através do Instagram, juliamendonca.finanças, a gente sempre responde Instagram, então marca a gente lá, e se você tiver alguma dúvida, a gente vai responder com todo carinho, tá? Exato. Então assim, não é tão fácil montar uma carteira para muitas pessoas, e uma forma que o mercado achou de transformar esse problema numa solução é fazer os fundos de ações, né? Então você vai pagar uma pessoa para montar uma carteira de ações e fazer todo esse gerenciamento de ações para você. No ETF a gente fala que ele é um fundo passivo. O que é um fundo passivo? Ele não tem intenção de ficar criando grandes estratégias, de ficar pensando o que vai acontecer no mercado, se o dólar vai subir, se o dólar vai descer, não. A única função dele é seguir o índice. Ele só segue o índice, só segue o índice, só segue o índice. Por exemplo, a Ibovespa, o BOV, ele só vai seguir o Ibovespa. Ele não vai falar, caramba, sério, esse pessoal do Ibovespa, pelo amor de Deus, hein, olha que pisaram na bola. Meu Deus, vamos mudar isso que eu quero mudar. Não fazem isso, que a preocupação deles não é essa. A preocupação deles é apenas seguir o índice. Eu acho que a gente não explicou por que é legal pegar o índice em vez de pegar a mesma coisa do fundo. Posso estar rápido? É o seguinte, gente, você imagina, você prefere comprar uma cota de um ETF ou você prefere comprar, por exemplo, 73 ações distintas para você formar o seu fundo? Mesma coisa no fundo de ações. Os fundos de ações, elas têm diversas ações dentro, né? E cada uma tem um foco diferente. Então, por exemplo, a gente tem fundos de ação que são voltados para BDRs, que são investimentos no exterior. A gente tem fundos de ação voltados para empresas de crescimento, né? Empresas que estão começando agora, mas que já têm um potencial enorme. Agora, tu imagina que dentro de um fundo tem 30 ações. Aí tu vai comprar 30 ações? Tu vai cada vez ficar comprando. Mas o fundo mudou essa ação. Tu vai tirar aquela ação e comprar uma nova? Não faz sentido isso, né? Então é muito mais fácil você comprar uma cota de um fundo do que ficar lá se entupindo sem conseguir nem entender o que aquela ação tá fazendo na tua carteira, o que significa aquilo, se aquilo é bom ou ruim, né? E assim, como eu disse, né? O ETF, ele é um fundo passivo, ou seja, ele só tenta seguir o índice. E o fundo de ação é um fundo ativo, ou seja, ele tenta superar o índice. O que é superar o índice? Você vai ver sempre lá na sua corretora, nas lâminas de fundo. A lâmina de fundo é mais ou menos a bula da fundo de ação, tá? Ele vai dizer onde ele investe, qual foi o rendimento passado, quais são as taxas que você tem que pagar. Então você vai ver lá, benchmark do fundo de ação é o Ibovespa, tá? Todos os fundos de ação têm um benchmark como sendo o Ibovespa. O que é o benchmark? É como se fosse a média. Então você, como era aluno da escola, tinha a média 7 para passar de ano. O fundo de ação, ele vai ter o benchmark, que é o Ibovespa, para dizer que ele é bom. Então, por exemplo, se o Ibovespa foi de 5% no ano, estamos falando só um exemplo para você entender, se o fundo fez 4%, ele, tá abaixo da média, tá fraquinho, não vai ganhar nada de bom por isso, vai ser reprovado, né? Se ele ganhar, por exemplo, 7% no ano, ele ganha um bônus, que é a taxa de performance, que é o que significa, o gestor foi super bem, ele performou bem, foi melhor que o mercado, então por isso ele merece um bônus. Isso é uma forma de remunerar bons gestores e fazer com que eles trabalhem melhor ainda para ter um fundo de ação bom, senão era só pegar o dinheiro da galera, deixar lá numa ação que ele achava que era e ganhar o dinheiro. Não, ele ganha um dinheiro em cima do que ele ganha a mais, tá? Isso é o chamado taxa de performance e normalmente ela é 20% sobre aquilo acima do que ele ganhou
sobre o benchmark. O benchmark é a média, né? Média, no caso dos fundos de ações, é Bovespa. Nos fundos de renda fixa, normalmente é CDI ou é CDI. Tá? Então, sempre presta atenção. Quando você for investir, vai ter duas taxas. Tá? Vai ter a taxa de administração. O que é a taxa de administração? É o dinheiro que o gestor do fundo ganha para administrar a tua grana, que é 2% ao ano sobre o seu patrimônio, e a taxa de performance, que é 20% ao ano acima do benchmark. É muita grana, tá? Então é bom você escolher um fundo de ação que seja bom, porque senão você vai estar dando dinheiro de graça. É bem comum ter fundos ruins, bem fraquinhos, que vão pior que o mercado, você acaba pagando uma puta taxa de administração e não ganha nada de bom. E complementando o que o Felipe falou, por isso que você tem que entender também um pouquinho do que é aquele fundo. Também não adianta você pegar e fechar o olho e falar, quero esse aqui, porque é aquilo, né? Às vezes não tem nada a ver com a tua característica de investidor. Você não gosta, por exemplo, de empresas de crescimento, tá? E você acabou de investir em um fundo que são apenas de empresas de crescimento. Então não faz muito sentido. Você tem que entender pelo menos o mínimo ali para conseguir encarar aquele fundo, para entender o que está acontecendo. E como, complementando aqui o que foi dito, no fundo de ações tem esse estímulo de criar estratégias mais ousadas para conseguir alavancar, né? Para conseguir passar aí o índice, certo? Ao contrário do ETF, que não tem motivo nenhum para querer passar, entendeu? Eles não vão, que nem eu disse, achou o Ibovespa ruim? Tá, e daí? É só que você tem que fazer, a única coisa é seguir o Ibovespa. Já que você pode mexer e desmexer quanto quiser. A gente também tem vários tipos de fundos, tá? A gente tá falando aqui de fundo de ação, a gente já falou de ETF, que também é um fundo, e FII, que também é um fundo. Mas só para ficar claro, existem outros tipos de fundos, tá? Existem fundos multimercado, existe fundo de renda fixa e o fundo de ação. Para vocês entenderem, inclusive fundo imobiliário não necessariamente significa que sempre vai ter que ser apenas aquilo no investimento, tá? Significa que predominantemente é aquilo no investimento. Explicando melhor. Um fundo de ação, Felipe, me responda, pode ter renda fixa? Pode, mas bem pouco. Bem pouco, porque predominantemente ele vai ter ações. Um fundo de renda fixa pode ter ações? Não. Não. Não pode. Não pode, mas o fundo multimercado, pode. Sim. Até porque se entrasse reações no fundo de renda fixa, gente, ia dar uma complicação com imposto de renda, com declaração. Então, é zoado, tá? Mas só pra vocês entenderem, fundo imobiliário. Quando a gente pensa em fundo imobiliário, a gente pensa somente em imóvel físico. Assim, fundo imobiliário poderia investir em papel? Sim. Papel que tenha ligação com imóveis, entendeu? Tipo CRI, LCI... Mas predominantemente vai ser o imóvel físico. Então, é importante você só ter essa noção para caso você for lá ler o prospecto do fundo, você fala, opa, peraí, mas o que isso aqui tá fazendo aqui? Tipo, não entendi, o que tem um CRI aqui no meio do FII? Por que esse fundo de ação tem um pouquinho lá de, sei lá, Tesouro Selic? Só pra você entender, assim, que no fundo ele pode abraçar outras técnicas para conseguir, outros investimentos para conseguir dar essa alavancada aí e passar esses índices. Obviamente, o gestor quer muito passar, né? Qualquer índice que esteja lastreado, se ele precisa passar o Ibovespa, ele tá muito, muito, muito atrás de passar esse índice. Não tenha dúvida que o gestor é a primeira pessoa a ficar triste quando acontece uma queda e ele fica bem longe isso é teoria, do índice. Né? Na prática depende muito do fundo. Mas assim, o importante é que você saiba que é diferente, por exemplo, o Tesouro Selic, que você consegue tirar seu dinheiro a qualquer tempo. Tesouro IPCA também. FII, você consegue receber teu dinheiro em 2 dias. ETF é a mesma coisa. O fundo de ações pode demorar até 30 dias para você receber teu dinheiro, tá? Então, vê lá no prospecto qual que é a regra de retirada de dinheiro, tá? De liquidação do seu dinheiro, porque isso é muito importante. Às vezes você tá precisando do teu dinheiro, vai esperar 30 dias, vai acontecer muita coisa e você vai ficar sem grana. Então, leia isso, tenha ciência e só depois que você souber do que o fundo faz, quais são os riscos, onde o fundo investe, e saber qual que é o prazo de resgate aí que você vai investir nesse fundo.
Eu acho que a gente conseguiu já falar sobre tudo. Você quer dar algum último recado final aí, Felipe? Não pular etapas, tá? Principalmente em relação à renda variável, a gente, infelizmente, teve muita gente que queimou aí vários passos para começar a investir em ação, focando só no bull market, focando em ganhar muito em pouco tempo. Não é bem assim que funciona, tá? A gente às vezes é um pouco chato em relação a isso, mas a gente tem uma filosofia aqui que dinheiro não pode estar dor de cabeça, tá? Você pode pensar tudo em várias coisas durante o seu dia. Você pode pensar na saúde da sua família, no bem-estar, no seu trabalho. Investimento tem que ser a última das suas prioridades. É claro que você tem que ter sua poupança, seu dinheiro, você tem que achar formas de ganhar mais, tem que achar formas de poupar mais dinheiro, mas fica o recado aqui, o investimento não pode ser fonte de dor de cabeça, tá? Tem que ser fonte de felicidade, tem que ser algo que você fique feliz, tem que ser algo que você fique orgulhoso de depois de um tempo conseguir uma grana legal. Aí o meu recado é sempre invista também conforme seu objetivo, né? Então é isso. Se você entende que você precisa de um dinheiro rápido para curto prazo, você vai investir, por exemplo, Tesouro Selic e CDB. Se você entende que você pode esperar muito tempo com aquele dinheiro que não vai fazer falta, IPCA. Se você entende que você pode correr mais risco, não tem problema nenhum por causa das oscilações da renda variável que são normais, que você aguenta isso, porém tem um limite, vai ali para aqueles fundos mais conservadores. Agora, se você fala, eu tô bem de boa, eu aceito os riscos, eu entendo os riscos, e se eu pedir o dinheiro hoje, eu não me importo de esperar bastante, aí você vai para outros fundos, tipo a fundos de ação, que é o nosso último aí, né? Por isso, repito, por isso que ele tá em último lugar, porque de todos é o que mais sofre, né? É o que mais tem oscilações, né? Então, entenda que de tudo que a gente falou aqui, todos esses investimentos não deixam de ser investimentos para iniciante, tá? E também não deixam de ser investimentos para quem já é mais avançado, para quem já tem uma carteira bem feitinha. Só que você precisa entender que cada investimento tem um objetivo diferente. E quando você pula etapa, você acaba fazendo uma besteira, tipo, vou botar meu fundo de emergência, uma reserva de emergência lá no fundo de ação, e a tua emergência não vai esperar 30 dias, entendeu? Então é por isso que você não pode pular etapa, entender o que é cada coisa, dá tempo ao tempo, se dê esse tempo, você merece esse tempo para estudar, tá? Porque é muito fácil tomar decisões erradas, precipitadas e acabar tirando todo o teu dinheiro aí com prejuízo. Bom, esse foi o nosso podcast Dinheiro Não É Problema de hoje. Semana que vem traremos novos temas. Ou antes até, a gente tá preso por causa do coronavírus, né? Estamos presos, é verdade. Estamos aqui em quarentena, como todo mundo. Então, estamos pensando também em novos formatos, né? Pro podcast, inclusive, já que é recado final, só vai ficar aqui até agora os guerreiros, né? Isso. Então, por isso, vocês que estão nos ouvindo até agora, guerreiros fortes e bravos, diga o seguinte pra gente. A gente tá pensando em... Quer contar? Não, conta você. Ai, meu Deus. Eu não sei, que a ideia é você que trouxe a ideia. Uhum. Em fazer tipo live, inclusive no Instagram, enquanto a gente tá gravando aqui o podcast, tá? Pode ser que na live tenhamos alguns erros, pode ser que a gente pegue e fale, oh meu Deus, que é editado. Aqui é editado. A gente parou algumas vezes hoje, poucas, mas parou, né? Tipo, os cachorros estão latindo, essas coisas assim. Então, a gente tá pensando em começar a transmitir ao vivo, marcar um horário pra vocês virem. A gente tá pensando em começar a falar mais de coisas específicas. Talvez daqui a um tempo começar a trazer convidados, né? Mas eu não quero convidado tipo, fulaninho, blá, blá, blá. Eu quero você. Eu quero você que tá aqui nos acompanhando, acompanha meu trabalho, que, né, tem as suas dúvidas, que gostaria de contar a sua história. Então, a gente tá pensando em formato. Então, a gente realmente gostaria muito de ouvir o que vocês têm pra nos falar. Qual tipo de podcast, de formato ia ser interessante, né? Com certeza. E, claro, se tem dúvida, se você tem sugestão, manda lá pro Instagram que a gente responde com o maior carinho. Exato. Então, gente, beijos. Até mais.